Boa noite, irmãos. Graças a paz. Amém, amém. No amor do Pai, vamos completar a missão, né? Louvado seja o nosso Deus por mais uma campanha de missões que nós podemos concluir para a glória de Deus. Irmãos, isso não é sobre apenas oferta, trabalho, envolvimento. Isso é sobre o nível de amor e comprometimento com a obra que cada um de nós pode ter. Então, louvamos a Deus pela igreja estar envolvida. E o final desse tema diz que há uma missão, que há uma ação, que há um propósito ao qual nós precisamos cumprir. E no mês de maio, esse propósito, e em específico, é relacionado às nossas famílias. Nós temos iniciado o devocional. Quem aí já está fazendo o devocional, levanta a mão. Amém, glória a Deus, mas ainda tem muita mãozinha abaixada. O devocional está disponível lá no grupo. No final do culto eu coloco de novo lá. Se você não está no grupo, me manda uma mensagem no privado que eu encaminho para você o devocional. É importantíssimo que você possa ler. Foi pensado para você, para a sua família, para a edificação de vocês. Tanto o texto bíblico, como a mensagem que se segue, as perguntas de compartilhamento. Vocês viram que desse ano a gente colocou lá no final de cada devocional uma oração, para a gente não ficar naquela mania de sempre orar a mesma coisa. Então tem lá uma oração direcionada de acordo com o tema e é benéfico, irmãos. Pode ser, e tenho certeza que será, aquilo que Deus usará para a transformação da família de vocês. Talvez o culto doméstico da casa de vocês tinha caído numa rotina. Com o devocional pode vir a crescer, a melhorar, como foi bem dito aqui pela Patriane, a aquecer esse fogo nos corações por Jesus Cristo. Afinal de contas, precisamos amá-lo assim como ele nos ama. Tá? Então, se você não está participando ainda, participe, faça o devocional, você não terá nada do que perder. Mas a gente também vai meditar hoje sobre família. E eu queria falar sobre uma missão muito importante que todos nós temos, que é a missão de proteção da família. Então, o tema da nossa mensagem é inabaláveis na proteção da família. E por que a família precisa de proteção? Porque a família é alvo de ataque. Não é novidade, não é de hoje, não é de ontem, aliás, há muito tempo, biblicamente falando, a instituição chamada família passa por ataques, sofre ataques de todos os níveis. Pessoas não querem que as famílias sejam bem-sucedidas, pessoas não querem que a família possa vir a prosperar, pessoas não querem que a família viva em paz, pessoas não querem que os relacionamentos familiares sejam saudáveis, duradouros e abençoadores. As pessoas desejam, infelizmente, o mal para essa instituição criada por Deus. E eu queria, na Bíblia, ler com vocês e encontrar alguns princípios muito importantes para a proteção da nossa família. Nós vamos ler dois textos, mas é a mesma narrativa, tá? Só que está descrito em dois lugares diferentes. Então vamos começar por um, depois a gente vai lá no segundo texto. Vamos abrir as Bíblias em Hebreus, capítulo de número 11, e vamos ler um versículo só, o versículo de número 23. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 23. Amém? Vou esperar os irmãos encontrarem. Hebreus 11, 23. Diz assim, na minha versão, Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Amém? Amém. Então vamos à parte original dessa narrativa. A parte original desta narrativa está lá no livro de Êxodo, capítulo de número 2. Então vamos lá no livro de Êxodo, capítulo de número 2. Êxodo, capítulo de número 2.
Êxodo capítulo número 2, versículo de número 1 em diante, diz assim: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Ou seja, o texto de Hebreus estava correto, confirmou aqui. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então, a filha do Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei a você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque o tirei das águas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por estar na tua casa. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por tudo que já podemos ouvir, podemos, ó Deus, louvar, podemos, ó Deus, orar ao Senhor nessa noite. Diante da tua palavra, ó Deus, a nossa petição é para que o Senhor nos abençoe e nos ensine através dela. E por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos conhecem muito bem essa narrativa. A narrativa do nascimento de Moisés, que se dá no Egito. O Egito que foi para este povo um lugar de refúgio, inicialmente, afinal de contas, eles chegam ao Egito por conta da fome ou fugindo da fome, mas o que era para ser uma estadia ou um lugar de reabastecimento se torna moradia. Afinal de contas, o faraó que ali comandava aquele país tinha colocado um dos hebreus, José, como governador, e ele então tinha tudo favorável para trazer os seus irmãos, o seu pai, toda a sua família que estava peregrinando por conta da fome. Mas uma vez que este faraó morre, outros faraós se levantam e começam a perceber que no meio da nação egípcia há uma outra nação, não egípcia, no caso hebreia, que está ali se tornando forte e poderosa, e eles começam a temer. E dentre isso, eles começam a lidar com eles de uma forma mais dura, não mais os tratando como amigos que foram acolhidos, mas como escravos que precisam ser submetidos a trabalhos forçados. Além disso, como pessoas que já não poderiam mais se multiplicar, e um dos decretos emitido pelo faraó naquele momento é que as parteiras pudessem ajudar na eliminação dos homens que nascessem dentre os hebreus, ou seja, uma mulher hebreia que estivesse grávida, prestes a dar à luz, que solicitasse a assistência das parteiras, logo que elas chegassem e percebessem que aquele recém-nascido era um homem, ou seja, alguém do sexo masculino, deveriam imediatamente eliminá-lo, matá-lo, e ali não fazer com que eles pudessem crescer em número de exército ou de força masculina que pudessem agir contra a própria nação egípcia. Então, havia naquele momento ali um mandato, um decreto nacional de que crianças, homens, não poderiam permanecer vivos. Isso é ou não é literalmente uma ameaça muito grande à família? Afinal de contas, um casal tem no seu coração um dos grandes desejos até que o realize, a vontade de ser pai, de ser mãe. E hoje, independentemente do gênero, há-se um desejo cada vez maior de ser pai, de ser mãe.
Naquele caso em específico, o homem era uma força motriz de trabalho, alguém que traria para aquela família uma ideia de sucessão, de proteção, de continuidade hereditária. E era exatamente disso que os hebreus estavam proibidos por meio do decreto feito ali por Faraó. E aí este homem e esta mulher estão diante de uma situação um tanto quanto complicada. Eles se acham grávidos, eles estão debaixo desse decreto, que é um decreto que emite a ordem clara e abjeta de que eles deveriam matar o filho se esse filho fosse homem, e eles descobrem, logo após o parto, afinal de contas não havia naquela época ultrassom, chá revelação ou qualquer coisa da nossa modernidade, que aquela criança que a mãe estava esperando era um menino. E aqui a gente pode extrair algumas lições de acordo com os próprios versículos. Olhe de novo para a sua Bíblia, por favor, e veja que o versículo de número 2 nos revela algo interessante. Diz assim: ela engravidou, deu à luz a um filho, e vendo que o filho era bonito, ela o escondeu por 3 meses. A primeira lição que o pai e a mãe de Moisés nos ensinam é que eles viram beleza, onde as pessoas estavam vendo morte. Eles viram beleza, onde as pessoas estavam vendo morte. E a gente precisa olhar para além da aparência, irmãos. Nós não vamos aqui peregrinar de forma, vamos dizer assim, didática e dizer que Moisés era um cidadão de uma aparência fantástica. Não é sobre isso. Mas é sobre enxergar na vida daquele menino a própria beleza da vida. Afinal de contas, a vida é algo belo. A vida é um dom de Deus. A vida é um presente do Criador para todos nós. Um dia, em Adão, todos nós fomos apenas um boneco de barro, um molde de terra sem vida. Mas o próprio Deus se aproximou de nós e soprou nas nossas narinas o fôlego da vida, que nos fez alma vivente. E fez com que imediatamente aquela imagem e semelhança a qual o Senhor disse que nos criaria se tornasse real. Ao ponto de pensarmos, ao ponto de falarmos, ao ponto de termos vontade e capacidade de fazermos escolhas, ao ponto de termos criatividade e de podermos sermos as únicas criaturas de todo o universo que se relacionam de forma pessoal com Deus. Eu tenho 36 anos e eu nunca vi um cachorro que ora, um peixe que prega ou um macaco que canta. Eu já vi algumas aves da espécie dos papagaios que emitem versículos, que cantam hinos, mas que foram ensinados por seres humanos. Então nós somos os únicos da criação com a capacidade de se relacionar com Deus, tudo isso por causa da boa, bela e maravilhosa vida que Deus nos deu. E aqui é um desafio para nós no dia de hoje. Porque nós precisamos olhar para as nossas famílias e vermos a beleza que elas possuem. Porque muitas vezes, ao conversarmos com as pessoas e ao ouvirmos os seus testemunhos acerca de suas famílias, nós temos vontade de manter distância dela e dos familiares delas. Por quê? Porque as pessoas estão frustradas, as pessoas estão machucadas, as pessoas estão amarguradas, as pessoas estão tristes e não conseguem enxergar a beleza que há no meio da família dela. Mas se na sua família há vida, se na sua família há a ação divina, se na sua família há
uma criatura criada por Deus, capaz de se relacionar com Ele, na sua família há beleza da parte de Deus. E você precisa decretar isso de todo o coração. A beleza na pessoa do seu cônjuge, a beleza na pessoa dos seus filhos, a beleza em todas as pessoas que interagem contigo na tua família. Você precisa declarar isso e você precisa reconhecer isso. Por quê? Porque cada uma dessas pessoas, embora lhe machuquem, embora lhe façam raiva, embora lhe errem contra você ou com você, carregam consigo algo que ninguém pode tirar delas. O fato delas serem imagem e semelhança do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. E é aí que reside a beleza e a dignidade de cada um. O pecado mancha. O pecado deixa-nos embaçado. O pecado deixa, muitas vezes, o nosso coração fechado. Mas Deus está te dizendo hoje, eu também te limpo, para que a minha imagem em ti seja restaurada e para que você possa ver o quão belo você pode ser para refletir a minha glória para sempre. Mas tudo começa com o fato de enxergar a beleza. Irmãos, pela graça de Deus, eu pude acompanhar o nascimento dos meus 2 filhos. Do Marcos Anieri, eu estava dentro da sala de parto, acompanhei todo o processo cirúrgico. Da Maria Fernanda, eu estava, obviamente, fazendo o pagamento, antes da Alexandra ser direcionada para a sala de parto. E quando eles me liberaram, eu cheguei, ela já tinha entrado, mas logo que saíram com a Maria Fernanda, eu pude acompanhar à primeira vista. E fisiologicamente, biologicamente, não há como declarar que um recém-nascido é bonitinho. A gente ama, a gente se emociona, a gente chora, a gente fica impactado ali com aquele ser que não sabe fazer nada a não ser chorar. Naquelas primeiras horas de vida, está começando ali a respirar. Mas é muito raro encontrar beleza. Ele está ainda muito inchado, às vezes manchado, com aquela massa, né, de toda a questão uterina ali dentro de si. Vai precisar tomar um banho, vai precisar ser asseado. Com o passar dos dias é que a fisionomia vai desinchando e, consequentemente, aquele bebê vai demonstrando os seus traços. O olho nasce claro, depois vai ficando castanho. É uma coisa assim bem interessante para quem já pôde acompanhar na vida dos seus próprios filhos. Então, o que esses pais enxergam aqui é literalmente a beleza da vida que só Deus pode dar. E só Deus pode dar, é só Deus que também pode tirar. E eles então são encorajados pelo nascimento do seu filho a desafiarem todo o sistema ali de Faraó, dos seus decretos, das suas parteiras, de quem quer que fosse, que indicava que aquela criança deveria morrer. E eles enxergam beleza na vida e dizem, agora sim, eu posso e vou desafiar as ordens que nos mandam matar esse filho, porque nós não vamos fazer isso, porque a vida é literalmente bela. Um teólogo chamado Francis Schaeffer, ele diz o seguinte, cada pessoa tem valor eterno, porque carrega consigo a imagem do Criador. E porque eles enxergaram porque eles enxergaram beleza, eles começaram então a traçar um plano para proteger a sua família. E ninguém protege nada se não for intencionalmente preparado. Então a segunda lição que ele nos ensina é essa: precisamos ser intencionais em proteger a nossa família. Olha como o versículo termina, ainda no versículo 2. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Ou seja, ela intencionalmente criou estruturas de segurança para que nem as parteiras, nem os soldados, nem quem quer que fosse da parte de Faraó pudessem ali encontrar aquele recém-nascido. Porque ela sabia que se o encontrasse, certamente matariam, tirariam-lhe a vida, tirariam ali a vida do seu filho. Sabe, irmãos, hoje a gente precisa literalmente bolar planos estratégicos
para protegermos os nossos filhos em todas as esferas da vida. Saber com quem nossos filhos andam, saber com quem nossos filhos falam, saber aonde os nossos filhos estão indo e, principalmente, o que eles estão fazendo num lugar chamado internet. No lugar chamado internet. Há cerca de 5 domingos atrás, eu chegava em casa depois de um domingo de culto, e enquanto a gente preparava um lanche ali para comer e dormir, eu fiquei zapeando os canais de TV, e aí acabou que parou numa matéria, eu não lembro agora se era no canal da Record ou no canal da Globo, mas um daqueles programas dominicais jornalísticos que passa à noite. E eles falavam exatamente sobre uma rede social chamada Discord, que é como se fosse um debate onde vários temas são gerados e os adolescentes e jovens ficam lá debatendo ou cumprindo desafios que lhes são pedidos lá. E talvez quando eu fale isso, você que é pai diz, o que é que o pastor está falando? Mas os jovens e adolescentes sabem exatamente do que eu estou falando. Porque é provável que eles tenham perfil nessa rede. E lá, irmãos, a polícia estava, vamos dizer assim, se queixando da falta de proatividade dos donos daquela rede social de investigarem crimes. Não era situação de eu acho, era crimes que estavam acontecendo ao vivo. Os irmãos terem ideia de um dos exemplos que a policial mostrou. Uma jovem estava lá sendo manipulada pelos outros via mensagem de texto, a abrir a câmera do seu computador e trazer as suas mãos ao pescoço para simular um enforcamento. E a menina já estava sem sangue, literalmente, ficando roxa. E os coleguinhas ali, os amigos, entre aspas, dizendo, faz mais, passa mais tempo, sufoca mais. Outra chegou no pronto-socorro por ter ingerido creme dental pelas narinas, para cumprir um desafio. E assim eram muitos, cortes, mutilações, partes, vamos dizer assim, do corpo desnuda e assim por diante. Tudo isso em nome de uma aceitação, de uma participação, de uma relevância. E onde era que essas pessoas estavam, irmãos? Dentro de casa. Geralmente protegidos pelo anonimato de um quarto trancado. Então essas pessoas estavam dentro de casa, protegidas em seu quarto trancado, mas fazendo coisas que poderiam prejudicar a sua própria vida, sem que os pais sequer imaginassem, soubessem. A gente precisa estar atento a isso. E essa proteção envolve estabelecer limites, estabelecer uma maneira de comunicação e diálogo e intencionalidade. Irmãos, se o seu filho é menor de idade, o celular que ele possui é você que deu, a internet que ele acessa é você que paga, não há problema nenhum em você, volta e meia, fazer um monitoramento nisso. Tanto na rede social dele, como no celular dele, no que ele vem acessando e assim por diante. Porque isso é extremamente sério. Além disso, controlar a quantidade de tempo que ele fica ali acessando. Mas para isso você também precisa, irmão, se dedicar. Porque não adianta só dizer, sai do celular, enquanto você está com o seu na mão. É preciso disponibilizar para esse jovem, para essa criança, para esse adolescente, um tempo de qualidade também. Porque se faz extremamente necessário. O pai e a mãe de Moisés protegeram aquele recém-nascido sob todo cuidado do mundo, para que eles jamais viessem a ser encontrados. Nós precisamos proteger os nossos filhos, criar escudos,
trazer proteções para que eles não sejam alcançados de forma nenhuma pelo inimigo que está aí, desejando que através de desafios que parecem ser inofensivos, eles percam a própria vida. Em terceiro lugar, a gente vê que ao fazer isso, ou seja, ao proteger aquele recém-nascido, eles agiram sob o risco de terem as suas próprias vidas afetadas. O pai de Moisés, que se chamava Arão, e a mãe de Moisés, que se chamava Joquebede, arriscaram suas próprias vidas para salvar a vida do seu filho. Uma pergunta para você refletir, papai e mamãe. O que você pode fazer hoje para melhorar a relação e a proteção dos seus filhos? O que você pode fazer hoje para melhorar a relação com seu filho e a proteção com seu filho? Talvez, só talvez, você tenha que trabalhar um pouquinho menos. Sair um pouquinho menos de casa. Para que o seu filho tenha algo que ninguém mais pode dar. A presença do pai e da mãe ao seu lado. A presença do pai e da mãe dentro de casa. Para que o seu filho não tenha que aprender lá fora, na rua ou na internet, coisas que você, como pai e mãe, podem ensinar. Hoje à tarde eu fui surpreendido com um bilhete. A Maria Fernanda mandou um recado para mim. Aí ela estava lá escrito do jeitinho dela. Papai, por que Deus manda o pecado na nossa vida? Eu digo, olha. Aí eu fui com ela, aproveitei e chamei o Marcos também, ficou ali no sofá da sala e fomos lá para o livro de Tiago. E eu fui mostrar para elas que toda dádiva e todo dom perfeito vem da parte de Deus. Então não é Deus que manda o pecado. O pecado é algo que flui do nosso próprio coração. Tiago diz, o pecado nasce das vossas concupiscências, ou seja, dos vossos desejos e dos vossos enganos. Eu disse para ela, minha filha, não é Deus que manda o pecado, somos nós que procuramos. E Deus, pelo contrário, Ele manda o remédio, a solução para o pecado, que é Jesus Cristo. E quando nós confiamos em Jesus Cristo, aí sim nós podemos vencer o pecado. Nós podemos vencer essa vontade, nós podemos vencer esse desejo, nós podemos vencer essa natureza carnal que todos nós possuímos. E a gente precisa compreender isso, irmãos, e para isso a gente precisa agir de forma sacrificial. Sacrificial. De maneira que talvez a gente tenha que diminuir jornada de trabalho, de maneira que talvez a gente tenha que passar mais tempo em casa, de maneira que a gente tenha que orar com eles, ler a Bíblia com eles, brincar com eles, andar com eles, ser amigo deles, mas não os deixá-los sozinhos por aí. Doar-se verdadeiramente, porque nós precisamos e temos uma missão de proteger os nossos filhos e formar os nossos filhos. A ideia do texto de Gênesis, quando Deus diz, crescei-vos e multiplicai-vos, não é apenas que o número de seres humanos aumente exponencialmente. Não, mas é que o número de pessoas que reflitam a imagem do Deus vivo possa se tornar maior a cada dia na face da terra. Então, os primeiros discípulos que nós precisamos formar não são os lá de fora, são os lá de dentro da nossa casa. O apóstolo Paulo, numa das suas epístolas mais pessoais que escreve, que é 2 Timóteo, ele vai rememorar a Timóteo o fato da sua fé. Ele vai dizer assim, olha Timóteo, eu lembro da tua fé, que é verdadeira, não é uma fé fingida. Por quê? Porque a tua fé nasceu primeiro lá no coração da tua avó, Lloyd. E do coração da tua avó ela foi transmitida, ensinada para o coração da tua mãe, Eunice. E do coração da tua mãe, Eunice, ela foi transmitida para ti, Timóteo. Olha só, uma geração ensinando a outra geração, que ensinou a geração seguinte. 3 gerações de pessoas de fé. 3 gerações de pessoas de fé. Precisamos ensinar os nossos filhos
sobre Deus, Jesus, sobre as coisas concernentes à fé, para que, confiados em Deus, os nossos netos também possam aprender. Nós não podemos abrir mão desse desafio. Nós não podemos deixar que a nossa herança genética e pessoal se perca simplesmente pelo fato de não termos transmitido a fé aos demais. A próxima geração precisa saber com urgência que é somente a fé em Jesus que salva. Porque é isso que vai fazer com que eles se animem e que também transmitam aos demais. O famoso, conhecido texto de Provérbios 22:6 diz o quê? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velha, ela não se desviará dele. Precisamos colocar isso em prática e agir desta maneira. Mas olha a outra verdade que o versículo de número 4, ainda do capítulo 2 de Êxodo, nos ensina. Diz assim: a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que aconteceria. Só para a gente não perder o fio da meada aqui da narrativa. Eles protegem a criança por 3 meses, mas não tendo mais como manter ali no esconderijo que eles haviam preparado, eles então bolam um plano. Pegam uma cesta, a preparam para que ela, adornando com betume, com junco bem fixado, para que ela de alguma maneira não seja atingida por nenhum inseto, por nenhum animal peçonhento, fica ali fechadinha, protegida. E eles então colocam o menino nessa cesta, levam até o rio Nilo, num determinado horário, provavelmente o horário em que as pessoas do Egito vinham para tomar banho, e ali eles colocam a cesta à margem do rio. E aqui eu abro um parênteses. Geralmente a gente tem a ideia fantasiosa de que o menino foi colocado no meio do rio e que a cesta desceu o curso do rio e que lá na frente, de forma mirabolante, ele foi encontrado. Não é assim. Você volte para a sua Bíblia, você leia a sua Bíblia e veja que qualquer versão bíblica que você pegar vai estar essa expressão aqui. Colocaram o menino na cesta de juncos à margem do rio. E é um mar acraseado, ou seja, com a ideia, com a indicação de um lugar ali. É como eu chegar aqui na beira do nosso famoso e querido Rio Balsas e colocar do lado ali, perto do Zé Bafafá, por exemplo, para quem está aqui na Ponte da Amizade. Então é nesse sentido. E, mais do que isso, não deixaram o menino lá à deriva. Para um crocodilo vir e consumi-lo, para uma onça vir e consumi-lo. Não. Deixaram a irmã mais velha do menino ali de tocaia, ou seja, de vigilância. E essa é exatamente a lição que eles nos ensinam. Nós precisamos agir com sabedoria. Sabedoria de dar aos nossos filhos liberdade, mas uma liberdade assistida. Uma liberdade vigiada. Uma liberdade controlada. Saber quando soltar, saber quando supervisionar, saber quando pedir relatório e não entregar as crianças em ambientes sem responsabilidade. O Paul Tripp, que tem um livro muito bom sobre a educação de filhos, ele diz o seguinte: pais protetores não são pais fracos, são pais conscientes da responsabilidade de cuidar e formar discípulos. A gente precisa entender o que é proteção e o que é superproteção, que foi aquilo que eu critiquei no sermão de manhã. A superproteção é você não deixar a criança, o filho, fazer aquilo que ele já dá conta de fazer. Eu convivo lá em casa, então os exemplos que eu trago são de lá. E no meio dessa semana eu pedi a Maria Fernanda para encher as garrafas, e lá a gente tem uma daquelas que a gente reaproveita, que é uma daquelas garrafas de suco, de vidro. E aí a gente reaproveita para colocar água. E geralmente a que eu levo lá para o gabinete para ficar bebendo, ela é quase que 1,5 litro, 2 litros de água. E aí a Maria Fernanda ela é bem mais morosazinha para fazer as coisas, dá trabalho, né? Tem uma certa preguicinha. Aí ela pega a garrafa seca e diz assim: papai, eu não aguento, olha, segurando só com a mão a garrafa, eu não aguento, é pesada essa garrafa, eu não consigo enchê-la. Eu disse: se você não aguenta só com a mão, experimenta com as duas.
Mas vai lá encher, deixa de conversa. Aí ela foi e voltou. Aí quando ela voltou e me mostrando a garrafa, né? Aqui, ó, tá a garrafa cheia. Eu digo, ó, tá vendo? Eu já podia ser coach. Eu já ensinei uma pessoa que tem fraqueza a superar a fraqueza dela, né? Mas o fato é isso, irmãos, é que a gente precisa deixar elas fazerem aquilo que elas dão conta de fazer. Elas dão conta de fazer algumas coisas. Tá? E a gente não pode fazer isso. Quando a gente começa a fazer as coisas que eles dão conta de fazer, isso é superproteção. É superproteção. Dizer, não, ele vai dar conta, ele vai criar casca, ele vai penar, como todos nós penamos, às vezes nós não aprendemos a fazer as coisas direito, mas de primeira vez, mas com o passar do tempo e com a prática e as tentativas, a gente vai melhorando e aperfeiçoando. Então há uma diferença. Superprotetor é aquele que vai sempre fazer aquilo que os filhos já dão conta. E o protetor é aquele que está ali, supervisionando, cuidando, mas que deixa eles agirem por conta própria. No caso dos pais de Moisés, eles deixaram o menino lá, à margem, mas tinha alguém de butuca olhando para que nada ali fora do controle pudesse acontecer. Esse alguém era Miriam. Tanto é que ela já estava ensinadinha no que ela tinha que fazer. Porque veio a filha de Faraó com as suas servas tomar banho, ela começa a tomar banho, as suas servas ficam ali andando pela margem, encontram o cesto, o menino dentro do cesto, trazem para ela, e ela de imediato corre para puxar a conversa. Diz, olha, a senhora quer que eu procure alguém dentro das hebreias que está amamentando para que possa amamentar o menino? Ela, sim, é uma boa ideia, até porque não foi eu que tive esse menino, não tenho leite aqui para segurá-lo, para amamentá-lo, para fazer com que ele possa vir a crescer. E ela vai e leva o menino de volta para a própria mãe, para que a mãe seja a ama de leite, ou seja, cuide dele até que ele possa ser desmamado. Ou seja, ainda tenha um tempo a mais de convivência com aquele menino. E esse tempo ele é espetacular, porque é o tempo que vai fazer com que Moisés se lembre de que ele é um hebreu e não um egípcio. Porque depois de desmamado ele é levado, ele recebe esse nome, o nome Moisés ele não é o nome hebreu, o nome Moisés ele é o nome egípcio, porque quem dá o nome é a filha de Faraó. E ela dá literalmente por conta do achado ali. Olha, eu tirei das águas, ou seja, eu tirei ali da margem do rio. Então o nome dele vai ser Moisés. Significa isso. E aí ela vai criar aquele menino lá no palácio, sob os ensinos, a cultura e tudo mais do Egito, mas aquilo nunca vai conseguir controlar ou tomar o seu coração. Ele vai sempre ter a consciência de que é um hebreu, de que é do povo de Deus, de que não é dos egípcios ou pertence àquela classe. Talvez até sofresse preconceito ali dentro do palácio por conta disso, e isso fizesse com que ele não se esquecesse disso. Mas o fato é que eles, então, com essa assistência, com essa liberdade assistida, conseguem ter esse controle. Mas eles nos ensinam também mais uma lição. Eles nos ensinam que a gente precisa confiar na intervenção divina. E essa é a principal lição, irmãos. A nossa parte a gente precisa fazer, sabe? Reconhecer a beleza dos nossos filhos, a vida dos nossos filhos, proteger intencionalmente os nossos filhos, sacrificar-se para cuidar dos nossos filhos, agir com sabedoria, agir com vigilância, mas tem um momento em que a gente vai depender única e exclusivamente de Deus. Porque pensem comigo, eles deixaram o menino no cesto, deixaram a Miriam, alguns anos mais velhas do que ele, olhando ali de longe, mas eles não tinham como controlar quem desceria e quem encontraria aquele menino primeiro. Poderia ser qualquer pessoa, inclusive o próprio Faraó, para logo ali chegar e tirar a vida do menino. Alguém do exército de Faraó, alguém com a índole e com um coração obediente ao maligno e não a Deus. Eles não tinham como controlar. Nós não temos como ter controle de forma absoluta na vida dos nossos filhos. Sobre o que lhes vão acontecer, sobre quais as ações, as interações, as pessoas com quem eles vão conviver. Não temos. E aí é que a gente precisa confiar no Senhor, entregar esse filho ao Senhor, interceder a Deus, clamar a esse Deus para que eles possa nos responder e cuidar dos nossos filhos e da nossa família.
Porque é somente assim que a gente vai obter sucesso nessa jornada. Sabe, a gente pode fazer todos os outros passos certinhos, mas se a gente falhar nesse, nada dará certo, porque o Senhor não estará no plano. Nós podemos não fazer nenhum dos outros passos corretamente. Talvez seja o caso da minha família, da sua família, de alguma família que você conhece. Olha, pastor, realmente eu tenho falhado nisso, eu não tenho monitorado corretamente, eu não tenho tido tempo de qualidade com os meus filhos, eu não tenho tido tempo necessário ali para disciplinar ou para orientá-los. Falhei em algumas dessas coisas. Mas se você fizer essa última, ainda há esperança. Se você confiar na intervenção divina, se você interceder pelo seu filho, se você buscar o Senhor de todo o coração, ainda há esperança de transformação da sua vida e da sua família. Há como Deus devolver a beleza à sua casa, há como Deus devolver a beleza à sua família, há como Deus devolver a bênção que só Ele pode trazer sobre nós. Vamos para o último texto dessa noite. Salmo de número 127. Um salmo que lemos pela manhã durante a nossa devocional, mas que nos fala sobre a beleza de podermos então confiar no Senhor. Diz assim na sua primeira construção de frase: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Amém? Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Isso não é para que a gente abra mão do nosso papel, isso é para que a gente tenha a confiança inteira no ser de Deus, na pessoa de Deus. É para que a gente possa sentir o alívio de perceber e de compreender que Deus faz com que nós sejamos seus cooperadores e que Ele age sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, para edificá-la, para que ela possa ser protegida de todo o mal. O mal está aí, offline, online, de todos os lados. Mas o Senhor é quem nos protege de todo ele. O Senhor é quem cuida do nosso pai, da nossa mãe, do nosso marido, da nossa esposa, do nosso filho, da nossa filha. O Senhor é quem repreende as ações malignas. O Senhor é quem liberta dos vícios. O Senhor é quem liberta do pecado. O Senhor é quem concede vida e vida eterna. Eu quero encerrar essa mensagem orando com vocês e orando por nossas famílias. Então, se você está perto do seu familiar, dê as mãos, vamos orar juntos. Se você não está perto, pode se aproximar, pode se levantar, procure as outras pessoas da sua família, se unam para que a gente possa interceder e clamar ao Senhor nessa hora, para que o Senhor seja aquele que nos livre do mal, que nos livre das ações malignas, que nos livre de tudo aquilo. Depois que vocês se reunirem, pode ficar de pé para que a gente possa orar juntos. Vamos clamar ao Senhor. Ah, pastor, a minha família não está aqui, tá? A família IBC é a sua família. Amém? Amém? A família IBC é a sua família espiritual. Então ore também em prol dessa família. Oremos. Nosso Deus e Pai, sabemos, ó Deus, que Tu és o doador da vida. E sabemos, ó Deus, que ao contrário disso, ó Deus, o inimigo, ó Deus, de nossas almas é aquele que tenta ceifar a vida. Seja, ó Deus, dos infantes
a quem Ele levanta pessoas para decretarem, ó Deus, a morte. Seja, ó Deus, das nossas crianças e adolescentes, a quem Ele sorrateiramente tenta, ó Deus, seduzir para que elas mesmas sejam induzidas ao fim da sua vida. Seja, ó Deus, os adultos que permanecem ainda presos em seus pecados de estimação, ó Deus, e acabam com isso recebendo o salário do pecado, que é a morte. Mas em nome de Jesus, o autor da vida, aquele, ó Deus, que venceu o pecado, a morte e todas as suas consequências, aquele que derrama sobre nós graça e misericórdia, nós clamamos a Ti, ó Deus, dá-nos vida. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de vermos a beleza da vida e o quão bom é, ó Deus, podermos viver em família. Abençoe as nossas famílias, Pai. Protege-nos, livra-nos de todos os males. Há males de todos os lados, ó Deus. As setas malignas de todas as áreas tentando afligir, ó Deus, tentando criar, ó Deus, rusgas entre o marido e a esposa, tentando, ó Deus, criar dificuldades e barreiras muitas vezes aparentemente intransponíveis entre os pais e os filhos, por serem de gerações diferentes, por serem, ó Deus, de gostos diferentes, de pensamentos diferentes, mas em nome de Jesus eu peço que o Senhor remova tudo isso, para que as nossas famílias, ó Deus, possam viver bem, possam viver felizes, possam viver em paz e possam viver uma vida conforme a Tua vontade. Pai, o Teu agir, o Teu querer, ó Deus, a Tua vontade para nós é essa. Nos ensina a proteger as nossas famílias. Nos ensina a proteger o nosso coração, ó Deus, pois nós somos os primeiros que podem agir de forma contrária à Tua vontade. Nos ajuda, ó Deus, a proteger o coração das pessoas que convivem conosco, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, das pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, Pai. Não nos deixe desistir delas. Aqueles, ó Deus, que pertencem à nossa casa, à nossa família, que não estão aqui, ó Deus, possam ser alcançados pelo Senhor em resposta às nossas orações. Para que, ó Deus, um dia nós possamos dizer, tal qual Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Somos o Teu povo e estamos clamando a Ti, para que os nossos filhos sejam salvos, sejam resgatados, para que os nossos casamentos sejam restaurados, para que as relações familiares, ó Deus, sejam vivificadas pelo Teu Santo Espírito. Derrama transformação sobre nós, sobre a Tua casa, sobre o Teu povo. Derrama das Tuas bênçãos, Deus. Repreende todo o mal. É o que pedimos, é o que oramos e é o que cremos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Com o amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos vós, por onde quer que forem, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos nos assentar, vamos orar silenciosamente, também nos despedirmos assim uns dos outros.